Quero saudar todos os irmãos, família DCM, com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Estamos felizes, mais uma escola dominical, mais uma escola bíblica dominical. Tenho certeza que Deus vai falar com você nessa manhã. Lição de número 3, 19 de abril, eleição e predestinação. Então, semana passada, recapitulando bem rápido, semana passada a nossa irmã pastora Raquel ministrou aula sobre as bênçãos espirituais. Você lembra? Quantas bênçãos espirituais Deus tem para as nossas vidas nesses últimos tempos? Como é importante a gente se apegar a essa certeza das bênçãos espirituais do Senhor. E hoje esse tema, eleição e predestinação, é uma continuação, tanto é que é no mesmo, praticamente é a mesma leitura bíblica em classe, só muda poucos versículos, porque a eleição e a predestinação também é uma bênção para a vida do cristão. Então, nós vamos falar hoje sobre eleição e predestinação como bênção para as nossas vidas. Vou meter a Bíblia, a revista, porque esse é um tema que a gente sabe, quando se fala em predestinação, que há uma grande discussão, mas nós não vamos entrar nessa discussão mesmo porque não leva a nada. Nós vamos falar apenas eleição e predestinação dentro da teologia pentecostal. Nós que somos pentecostal, vamos falar, e a lição está bem específica desse caminho, para a gente conversar sobre eleição e predestinação na visão pentecostal, na teologia pentecostal, que é a nossa teologia. Amém? Então, vou fazer uma oração rapidamente de eleição. Oremos, Senhor Deus, te louvamos, Pai. Vamos falar nessa manhã, Pai querido, acerca da Tua palavra. Pedimos que o Senhor possa falar à Tua igreja, Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, falar aquilo que é necessário para o nosso enriquecimento espiritual, para o nosso alimento espiritual, Senhor Pai. Possamos nessa manhã, ó Deus, sermos alimentados pelo Teu Santo Espírito, Pai Santo. No nome de Jesus te agradecemos. Amém. Texto áureo se encontra em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, e em Efésios também a leitura bíblica em classe, também no capítulo 1. Então, Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5 diz assim a palavra: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Obrigado, Flavinho. Verdade prática: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Essa é a verdade prática. Eu vou repetir e vou dar ênfase nas palavras-chave. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam, na fé em Cristo Jesus. Então, primeiro, presciência de Deus. A verdade prática vem falar da presciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas antes que ela aconteça. Deus, com a sua onisciência, Ele sabe tudo que já aconteceu e tudo que vai acontecer, porque o nosso Deus, Ele tem esse atributo. Elegeu e predestinou, que é o tema da nossa lição. Então, Deus elegeu e predestinou. A gente vai conversar muito sobre isso. E quem? Para quê? Para a salvação. Para quem? Para aqueles que creriam e perseverariam. Então, crer e perseverar. Então, a eleição e predestinação vai falar sobre esses dois itens: crer
muito importante, é a raiz de tudo, é crer e perseverar. Não adianta ter uma crença inicial e não perseverar. Então a gente vai conversar sobre isso. A leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 1, do 4 ao 12. A Bíblia está aberta em Efésios. Vamos ler do 4 ao 12. Não dá para fazer uma leitura alternada, né? Então eu vou ler todos os versículos. Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, sabendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém? Então Paulo está escrevendo aos Efésios, à igreja de Éfeso, e no primeiro capítulo, Paulo aqui está discorrendo, ele está falando sobre um tema que nada mais é que o plano da salvação. O versículo 10 fala de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. O ser humano que havia sido perdido, era plano de Deus que através de Jesus Cristo, todo ser humano que cresce em Cristo voltasse a ser congregado nele. Então o capítulo 1 e esse tema está falando sobre o plano da salvação. Nós estudamos muito ano passado sobre o plano da salvação, e a lição passada também falava muito sobre isso. A lição que falou sobre nós, seres humanos, e falava sobre esse plano da salvação. Eu lembro que eu dei a última aula e nós comentávamos sobre isso. Então, o plano da salvação que é completo para as nossas vidas, é suficiente. E eleição e predestinação, que é o tema que nós vamos estudar nessa manhã, é um tema muito importante. Dentro das bênçãos espirituais, nós temos que ter conhecimento de que nós fomos eleitos em Cristo e fomos predestinados a alguma coisa. Aqueles que foram eleitos, aqueles que estão em Cristo, fomos escolhidos, fomos eleitos e fomos predestinados para alguma coisa. A gente vai ver isso nessa lição, e que essa lição, que essas verdades, que essa eleição, essa predestinação seja plena verdade no coração de cada membro da DCM, de cada aluno da EBD, cada membro da DCM que tenha isso no seu coração, tenha essa verdade de ser eleito em Cristo e de que por isso está predestinado às bênçãos ao lado do Senhor. Então, como eu falei na introdução da revista, o autor ele já vai falar sobre isso. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Então, eleição e predestinação tem a ver com soteriologia, o estudo da salvação. Então, dentro desse tema está incluído a eleição e a predestinação. Então, nós que somos salvos, nós
que entramos nesse plano, que aceitamos o plano da salvação, nós que aceitamos a salvação em Cristo Jesus, nós temos que compreender essa eleição e essa predestinação. Eleição. Tópico 1. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Então eu anotei que está dentro da lição, eu especifiquei aqui 3 aspectos quanto à eleição. A eleição nada mais é que uma escolha. A eleição, quando alguém é eleito, é escolha. Lembra quando você vai eleger alguém lá na urna, você vai escolher alguém, não é isso? Então a eleição é uma escolha. A gente vai fazer uma comparação já, mas antes, esses 3 aspectos. A eleição ela é pessoal, ela é atemporal e ela é proposital. Então ela é pessoal por quê? Porque ela diz respeito à individualidade, tanto a minha quanto a sua. Só que essa individualidade é tremendo isso, porque é individual, mas quando nós estamos enxertados em Cristo. Lembra de quando nós estudamos, pastor, eu estudo aqui sobre ser enxertado em Cristo? O cristianismo é a única religião que fala sobre que nós adeptos, nós seguidores de Cristo, não basta ser seguidores, nós temos que estar enxertados em Cristo. Então a eleição, ela é para quem está enxertado em Cristo, não é isso? A lição fala, em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Lá na leitura bíblica fala no versículo 4, como também nos elegeu nele. Não nos elegeu apenas nós. A nossa eleição é em Cristo Jesus. Ela é pessoal, certo? Pessoal para mim, individualmente para mim, mas desde que eu esteja enxertado nele. Desde que eu esteja recebendo alimento. O que o galho faz? Ele recebe alimento daquele que lembra lá. Se ele for arrancado, ele seca e morre. A mesma coisa, gente. Nós temos que estar enxertados em Cristo Jesus. Para sermos eleitos, para a eleição ser pessoal em nossas vidas, é necessário, é mandatório que nós estejamos enxertados em Cristo. Porque se não estivermos enxertados em Cristo, essa eleição não é para a gente. Segundo, a temporal. O que é temporal? Porque ela se deu antes da fundação do mundo, se deu na eternidade. Então, a própria lição fala, no versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, antes de que Deus, de Gênesis capítulo 1, Deus dissesse, haja, Deus já tinha eleito para si um povo em Jesus Cristo, já tinha eleito a mim e a você em Jesus Cristo, porque o plano já estava feito. Quando a gente estuda o plano da salvação, a gente vê que também o plano da salvação ele foi feito, ele foi pensado por Deus antes da fundação do mundo. Então, a nossa eleição ela foi feita na eternidade, antes da fundação do nosso mundo. E o terceiro aspecto é que ela é proposital. Ela tem um propósito, ela tem uma finalidade. Então nós fomos eleitos para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então a Bíblia do Estudo Pentecostal, está aí na lição, ela afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo, que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. E no próprio versículo 4, que se baseia na nossa lição, está lá, para sermos santos e irrepreensíveis. Então, quando a gente elege alguém, a gente escolhe um candidato, é porque a gente espera que tenha um propósito, que ele faça coisas segundo a nossa
nossa ética, nossa verdade, tudo aquilo que a gente acredita. A gente não vai escolher qualquer um de qualquer maneira. A escolha, sempre quando alguém é escolhido, é para um propósito. E como Deus nos escolheu em Cristo Jesus, Ele nos escolheu com esse propósito, sermos santos e irrepreensíveis. Lembra que em Cristo nós estamos enxertados nele? E essa ligação que nós temos com Jesus, em Jesus, ela deve nos levar a essa vida de santidade e de irrepreensão, caminhando com Cristo. A Bíblia, ela nos mostra que nós temos que andar com Cristo. Tem um versículo que fala que nós temos que andar no mesmo jugo que Jesus. Jugo, a gente já ouviu falar, eu já falei aqui algumas vezes, é quando o boi ia arar a terra, e botava o jugo em um boi, e no outro boi os dois iam puxando o carro para arar aquela terra. O jugo é isso, o jugo é que bota aqui no pescoço do animal. E quando nós aceitamos Jesus, nós colocamos o jugo com Jesus. E todos nós viemos de maneira diferente do mundo. Então, uns são mais agitados, uns são mais calmos, mais tranquilos. Mas todos nós temos que ter o mesmo jugo que Jesus. Nós temos que andar como Jesus. Então, aquele que é agitado no começo, ele vai começar a se agitar, mas Jesus está lá tranquilo. Aí tem aquela ilustração do boi. Quando quer amansar o boi, bota ele com um boi manso, o boi bravo com o boi manso. O primeiro dia o boi bravo vai tentar, vai se machucar, e o boi manso vai continuar lá, vai parar. Até que aquele boi bravo vai se tornar um boi manso. A comparação é com boi. Mas nós somos assim com Jesus. Se nós viemos bravos do mundo, se nós viemos com problemas do mundo, se nós viemos com várias cargas do mundo, quando colocamos o jugo em Jesus, com Jesus, nós vamos começar a andar como Ele. E as coisas que estavam fazendo com que nós fôssemos diferentes da vontade de Deus, elas vão ficando para trás. Mas para isso é necessário andar com Jesus. Então, esse andar com Jesus vai nos tornar santos e irrepreensíveis. O propósito, a predestinação, ou o propósito pelo qual fomos eleitos, sermos santos e irrepreensíveis. Como que se torna santo e irrepreensível? Andando com Jesus. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Andando com Jesus, obedecendo os ensinamentos de Jesus, obedecendo os preceitos de Jesus, nós vamos nos tornar pessoas santas e irrepreensíveis. Amém? Vamos abrir 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que vai falar sobre a presciência de Deus nessa eleição. E o autor colocou aqui, é bom a gente... Primeiro de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Então, Pedro está saudando, na sua carta, está saudando os irmãos eleitos, não é isso? Só que, como o autor colocou aqui, e é a verdade, Deus elegeu a igreja. Pedro está falando, eleito segundo a presciência de Deus. Deus está falando a quem? A gente vê no versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pedro está escrevendo à igreja e falando que a igreja é eleita segundo a presciência de Deus. Se nós estamos enxertados em Cristo, se nós fomos eleitos nele, em Cristo, e todos aqueles então que foram eleitos em Cristo agora se tornam igreja, e juntos a igreja foi eleita. Quem é o cabeça? Cristo. Por quê? Porque Cristo
é a igreja. Então, a eleição é para a igreja, para aquele que está enxertado em Cristo, aquele que foi eleito nele, em Cristo, e todos nós juntos agora nos tornamos igreja. E a igreja, então, foi eleita na presciência de Deus. Não é isso? Eleito segundo a presciência de Deus Pai. Então nós, igreja, eu, você, nós individualmente, mas agora todos nós juntos, nos tornamos igreja. Igreja universal, igreja dos santos, de todos os tempos, desde o início até agora e até a volta de Jesus. Todos aqueles que estão unidos em Cristo somos igreja. Então a igreja que abarca, que pega todos os servos de Deus, tanto da antiguidade quanto da agora, quanto até a volta de Jesus. Em todos os tempos, todos os lugares. Não é uma denominação, não. O pastor falou sobre isso. Foi essa semana, né? Na carta aos Hebreus, estou falando sobre isso, sobre essa igreja. Nós somos essa igreja. Essa igreja, ela foi eleita pela presciência de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos seguir. Segundo, condições para a eleição. Se a eleição é nele, a condição é estar nele. Qual é a condição para estar nele? Qual é a condição para estar em Cristo? Está na revista. Está em João 3,16, é se arrepender e ter fé. Então, para ser eleito, para estar em Cristo, que nós só somos eleitos em Cristo, é necessário o arrependimento e a fé. Todos nós, e é o plano da salvação, todos nós, para recebermos a graça de Deus da salvação, é necessário que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Não tem como estar na presença de Cristo e não ter arrependimento daquilo que eu fiz de errado quando não o conhecia. É necessário ter arrependimento. E é necessário ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé em quê? Fé nesse plano. Fé que éramos caídos, que o homem era caído, todos os pecados estavam destituídos da glória de Deus, mas Deus proveu o Cordeiro dele para que nele, Cordeiro dele, quando olhássemos para ele, nós tivéssemos a salvação em Cristo Jesus. Então tem que ter fé nisso. Então tem que crer que Jesus veio, Jesus é Deus, e Jesus veio na terra e morreu por mim e por você. O sangue de Jesus nos purifica de nossos pecados. Então é necessário, para estar dentro dessa eleição, é necessário se arrepender e ter fé. E aí o restante é com Deus. É a graça de Deus, é a regeneração que vem de Deus, é a justificação que vem de Deus. E o nosso passo depois é a santificação, que nada mais é do que a gente continuar perseverando nessa fé. Porque conforme nós vamos aprendendo, vamos perseverar em fazer a vontade de Deus. Perseverar com essa fé. Fé que está na Bíblia, o que Jesus deixou, o que o Senhor deixou para as nossas vidas, nós temos que seguir. Então isso é perseverar fazendo a vontade de Deus, cumprindo e obedecendo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. 3. Vida santa e irrepreensível. Então é a finalidade. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis. Santo significa separado do pecado. Então nós não podemos ter aquela vida que nós tínhamos antes de nos convertermos, que pecávamos e não tinha problema nenhum com isso. Quem mentia e não tinha problema nenhum com isso. Agora não. Agora que nós nos convertemos, nós temos que buscar ter uma vida separada do pecado. O pecado ele não pode fazer mais. Eu não posso ter intimidade com o pecado. O pecado eu tenho que me afastar dele a cada dia. Eu tenho que viver santamente. Irrepreensível, que quer dizer
sem defeito. Está aí, o autor botou na palavra grego, amomos, que expressa algo sem defeito ou inculpável, que não tem culpa. Os termos apontam para a santificação. Isso é o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus. Então a santificação, a nossa santificação é o nível mais alto de caráter, de ética e de moral para agradar a Deus. Se eu quero agradar a Deus, se eu quero ter um alto nível ético, moral, de caráter, é ter uma vida santa. A vida santa ela vai me tornar alto em ética e moral e ela vai agradar a Deus. Vida santa e irrepreensível. Para isso fomos eleitos. Para quem é essa vida de santificação? Todos nós sem exceção, todos aqueles que estão enxertados em Cristo, todos aqueles que foram eleitos nele. 4. A nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta. Então, como eu falei aqui, aquilo que era comum para a minha vida de pecador, agora eu tenho que viver em novidade de vida. As coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. Isso tem que ser verdadeiro em nossas vidas, isso tem que estar em nosso coração. Isso tem que fazer parte do nosso modo de viver. Eu tenho que ser diferente, eu não posso viver como eu vivia antes da minha conversão. Eu tenho que viver agora segundo a vontade do Senhor. Nesses tempos, nesses últimos dias, nós temos que buscar isso para as nossas vidas. É muito importante ter no nosso coração essa determinação de ter uma vida santa, porque infelizmente estão se relativizando muito o conceito de pecado, o conceito de vida santa. E nós, como servos de Deus, como cumpridores daquilo que Jesus deixou, nós temos que ter atenção a isso. Nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter muito cuidado. E o nosso coração deve estar voltado a buscar essa vida, essa nova vida em Cristo Jesus. Porque se nós fomos salvos em Cristo Jesus, não é para viver como vivíamos. Senão eu vou ser apenas adepto, vou ser apenas, vamos dizer assim, como um sócio de um clube. Vou ter apenas minha amizade na igreja, vou ter apenas meus amigos, vou cumprir um ritual. Só que não é isso que Cristo quer para a nossa vida. Deus quer que nós venhamos viver em novidade de vida nele. Não dá para viver como o mundo vive. Nós não podemos viver como o mundo vive, como nós vivíamos antes da nossa conversão. Necessário agora é ter nova vida em Cristo Jesus. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem máculas nem ruga, mas santa e irrepreensível. Está em Efésios 5, 27. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para este novo estilo de vida. Aí vem o X da questão. Então não basta eu ter no meu coração essa disposição e querer buscar ela com minhas próprias forças, com a minha própria inteligência, com a minha própria disposição. Não, eu tenho que ser dependente do Espírito Santo de Deus. Quem nos capacita a ser santo, quem nos orienta, quem nos direciona à santidade, a ser irrepreensível, é o Espírito Santo de Deus. É ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. É ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, Ele que é Deus, Ele quer que nós venhamos a viver conforme a vontade dEle. Como é a vontade dEle? Que nós vivamos no mais alto grau de ética, de moral, de caráter. E que como vamos viver assim? Através da santificação. Então o Espírito Santo é o maior interessado na nossa santificação. Dar ouvido ao Espírito Santo, buscar o Espírito Santo.
ter intimidade com o Espírito Santo. Isso vai levar a mim, isso vai levar a igreja a ter uma vida sem mácula, sem ruga, uma vida santa, uma vida irrepreensível. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ver Gálatas 5, 22 ao 25. Gálatas capítulo 2. Não, Gálatas capítulo 5. Do 22 ao 25 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. A frutificação do Espírito, ela tem que ser uma realidade nas nossas vidas. Isso não é apenas para a gente ler e ficar na teoria, ficar na nossa mente, não, tem que ser prática. Nós temos que buscar viver em amor, em gozo, em paz, em longanimidade, em benignidade, em bondade, fé, mansidão, temperança. Quem vai gerar isso nas nossas vidas? O Espírito. Isso é fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne. As coisas da carne, elas têm que ser mortificadas em nossas vidas. Não podemos ter uma vida carnal. Por isso a necessidade da santificação. Porque a carne, ela vai nos atrair para fazer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, por isso, nós, igreja, precisamos desenvolver todos os frutos do Espírito em nossas vidas. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final. E que a gente viu isso bastante no ano passado. O pastor deu estudo aqui sobre ser salvo, estar sendo salvo e serei salvo. Então, sobre esse processo de santificação. Então, nós precisamos, dia após dia, crescer em santificação. Nós não podemos retroceder, não podemos dar vazão à nossa carne. Essa carne, a nossa carne, ela vai querer, vai militar contra o Espírito. Agora eu que tenho que saber quem eu vou alimentar. Então, alimente seu Espírito, alimente com coisas de Deus, alimente, principalmente nesse período de que nós não estamos vindo para a igreja, período que você está em casa e a internet é o mundo dentro da nossa casa, a televisão é o mundo dentro da nossa casa. Cuidado, seleciona, analisa, critica. Cuidado. Então, vivemos tempos difíceis. Lembra que você está enxertado em Cristo. Lembra que você tem o Espírito Santo para te orientar. Lembra que a sua carne vai te levar a militar contra essa vontade do Espírito na sua vida. E só depende de mim e de você para que tenhamos sucesso nessa carreira espiritual. Só depende de nós. Nós que alimentamos a nossa carne, esquecendo a santificação, ou alimentamos o nosso espírito, buscando essa santificação. Nós, eu e você, temos o poder dessa decisão. Nós temos esse livre-arbítrio. Nós escolhemos, eu quero me santificar ou não quero me santificar. Eu e você, nós temos esse poder. Cabe a você essa decisão. Amém? Glória a Jesus. Vamos agora à predestinação. Temos sobre eleição, vamos entrando na reta final. Agora sobre predestinação, é o tópico 2. Predestinados para filho de adoção. A predestinação, termo grego proorizo, traduzimos como predestinar. Então, pro, antes, orizo, determinar. Então, predestinação é determinar antes, aquilo que foi determinado antes. Essa é a etimologia da palavra. Que a eleição é a escolha feita por Deus. Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo
Nós vimos isso aqui no primeiro tópico, que a eleição é em Cristo. Para sermos eleitos, temos que estar enxertados em Cristo. Se formos arrancados, como eu falei aqui, naquele estudo que o pastor Cláudio deu, o cristianismo é a única religião que está enxertada em Cristo. Nós dependemos de Cristo. Cristo é o nosso alimento, a nossa fonte de alimento. É como o galho, tirou o galho, ele morre. Tirou o crente de Cristo, ele morre, ele não está eleito. Então, para essa eleição é para aqueles que estão enxertados em Cristo, aqueles que estão nele. Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, de um povo para si mesmo. Está lá no versículo 4. É o versículo que a gente tem lido aqui da leitura bíblica em classe. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Diante de quem? Diante dele, diante de Deus em amor. E que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Então, a eleição é a escolha. Trata daqueles que foram eleitos, aqueles que foram escolhidos em Cristo. Então, essa é a eleição. Nós fomos escolhidos em Cristo. Está em Cristo, está enxertados em Cristo, está nele, estamos eleitos. E agora há uma predestinação, há algo predeterminado, há uma predeterminação, há uma predestinação, há um destino preparado para aqueles que estão nele, para aqueles que foram eleitos. Nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamado Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. É a presciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Então, nós já falamos sobre isso. Deus, com a sua onisciência, ele sabe de tudo que já aconteceu e tudo que vai acontecer, Deus já sabe. Então, é presciência de Deus. Logo, foi vontade de Deus conciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Aí eu lembro, eu até anotei aqui, não falei, uma comparação de eleição, assim como a igreja foi eleita, foi escolhida por Deus, assim como nós fomos eleitos pessoalmente, se estivéssemos em Cristo. No Antigo Testamento, a nação de Israel também foi escolhida. A Bíblia fala que a nação de Israel foi escolhida por Deus para ser o povo. A missão principal de Israel, para que através daquele povo viesse o Salvador. Mas tinha outras missões. A nação de Israel tinha outras missões. A nação de Israel, o povo de Israel, também tinha que apontar para todas as outras nações o Deus Criador de todas as coisas. E a gente vê isso, por exemplo, na vida de Ruth. Ruth conheceu o Deus de Israel através de Noemi, através da família de Noemi. E ela se converte a esse Deus, vai para Belém e se torna uma israelita por decisão. Ela passa a cumprir os ritos, ela passa a cumprir a lei de Deus. E o que acontece com ela? Ela está na genealogia do rei Davi. E melhor ainda, ela está na genealogia do rei Jesus. Então, Israel foi a nação escolhida por Deus no Antigo Testamento. Mas todos de Israel seguiram essa eleição? Foram perseverantes? Não foram. A gente vê pessoas de Israel foram apedrejadas. A gente vê pessoas de Israel no meio do deserto passaram a adorar bezerros. A nação passou a adorar outros deuses. O que Deus teve que fazer? Levar a nação para o cativeiro. Mas era a nação eleita, não deixou de ser eleita. Tanto é que depois de 70 anos voltou do cativeiro. Aí veio o Messias. Israel não aceitou o Messias. No ano 70, Israel é destruído. E o povo é disperso. Mas não deixou de ser o povo escolhido por Deus. Israel ainda está nos planos de Deus. Assim como a igreja está nos planos de Deus.
assim como a igreja é eleita em Deus. Todos que estão na igreja estão dentro desse plano, desde que estejam enxertados em Cristo. É possível estar na igreja e não estar enxertado em Cristo? Infelizmente. Mas todos que estão na igreja estão enxertados em Cristo, estão buscando uma vida santa, uma vida irrepreensível. Esses estão predestinados às coisas de Deus. Aí vem agora a bênção dessa predestinação. Tópico 2.2: filhos por adoção. Foi isso, é uma das coisas mais lindas dentro da vida do cristão. Nós fomos adotados por Deus. Nós agora somos parte da família de Deus. Jesus é o primogênito e nós somos filhos por adoção de Deus. Isso é uma bênção maravilhosa e nós temos que viver como tal. Nós não podemos fazer como o filho pródigo, querer experimentar as coisas do mundo. Nós temos que permanecer na presença do Pai, buscando a santidade, buscando fazer a vontade dele. Aí o autor fala aqui que adoção, essa palavra aparece 6 vezes no Novo Testamento. Vamos ver aqui. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Isso agradou a Deus. Então, a vontade de Deus, a vontade agradável de Deus é que nós fôssemos filhos por adoção. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Está no Efésios 2, vamos ver, Efésios 2. Dois, 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então Paulo fala aqui, pelo seu muito amor com que nos amou. Deus muito nos amou, Deus muito nos ama. Por isso ele nos pegou. Quem adota uma criança, é um prazer para a nossa pequenez de ser humano. A gente adota uma criança porque a gente ama, a gente quer bem, a gente quer o melhor. Para que agora imagina o amor de Deus para nos adotar, para nos querer como seus filhos, para nos querer como membros da sua família. É um amor incondicional, porque além disso ainda não éramos merecedores. Paulo fala que os Efésios, nós não éramos, estávamos perdidos. O ímpio, aquele que não está em Cristo, aquele que não aceitou Jesus ainda, ele milita contra as coisas de Deus. A gente vê isso claramente. Ele luta contra Deus, mas Deus o ama. Deus muito o ama. Então isso nós temos que nos apegar a isso e cada vez mais fazer a vontade dele. Cada vez mais continuar obedecendo ao Senhor. Os privilégios da adoção. Aí eu anotei 4, enxerguei 4 privilégios aqui na lição. 3 diretamente e 1 indireto. Que privilégios são esses? Vamos lá. Primeiro, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome. Então nós agora temos o privilégio de ter um nome. Quando alguém é adotado, o nome daquela família agora faz parte, vai fazer parte. Aquela pessoa que é adotada, que tinha outro nome, ela vai vir, aquela pessoa que adotou vai dar um novo nome, vai dar o seu sobrenome
para aquela pessoa. Nós, quando fomos enxertados em Cristo, nós também recebemos um novo nome. Nós agora somos, como nós somos conhecidos? Como eu e você somos conhecidos? Como cristãos. Agora nós somos de Cristo. Todas as pessoas nos olham e nos identificam com o nome de Cristo, com o nome de Jesus, com o nome que tem todo o poder. Então nós somos identificados agora no nome de Jesus. Então isso é um grande privilégio, nós sermos identificados com Jesus. Segundo, aquele que é adotado, a bênção daquele outra bênção que nós recebemos é ter intimidade. Então a pessoa que foi adotada, ela passa a fazer parte do convívio do seio daquela família, e agora ela tem intimidade com aquela família. Nós fomos adotados por Deus, agora nós temos intimidade com o Pai. Nós temos acesso direto. Lembra, o pastor falou aqui, acho que foi essa semana, sobre entrarmos no santo, isso foi semana passada, no santíssimo lugar. Isso é só para quem tem intimidade. No Antigo Testamento, na lei, era o sumo sacerdote uma vez por ano, e tinha que entrar puro. Agora nós temos condições de dobrar os nossos joelhos. Você dobrou o seu joelho nessa noite, eu tenho certeza, nessa manhã, e você falou com o seu Deus. Nós temos acesso direto a Deus, nós temos intimidade com o Espírito Santo, nós temos intimidade com Jesus. Isso é privilégio de quem é adotado, de quem é filho de Deus. Então, ter o nome, ter intimidade, ter acesso aos bens. Passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Romanos 8,17. Romanos 8,17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Irmãos, o que os olhos não viram é o que Deus tem preparado para mim e para você. Pensa numa riqueza aqui na terra, não dá para comparar com aquilo que nós vamos ter ao lado do Senhor. Não riqueza material, não riqueza palpável, mas uma riqueza muito maior. E os olhos não viram. Paulo fala que os olhos não viram aquilo que Deus tem preparado para nós. Você não imaginou, ser humano nenhum imaginou as bênçãos que estão preparadas para as nossas vidas. Nós temos direito porque somos filhos por adoção. Nós fomos predestinados, nós fomos eleitos em Cristo e fomos predestinados a essas bênçãos. E o quarto privilégio, o primeiro é o nome de Jesus em nossas vidas, ter intimidade com Deus, ter acesso aos bens e uma nova imagem. Agora nós buscamos ter a imagem de Cristo. Lembra que do adotante? A gente adota uma pessoa, a pessoa que adota vai trazer aquela criança para o seio da sua família, e aquela criança ela vai começar a ser moldada, pelo menos externamente, a andar, a se vestir com os da casa, a continuar a andar, a se parecer com os daquela casa. E a Bíblia nos fala que nós temos que olhar para Jesus como espelho e nos tornando de glória em glória através do Espírito Santo na mesma imagem de Cristo. Então nós passamos, no momento que somos herdeiros somos adotados, somos filhos por adoção de Jesus, nós passamos agora a nos parecer com Cristo. E isso é notório na nossa vida. As pessoas nos identificam como cristãos. As pessoas muitas vezes nos olham, deve ser assim, e veem que somos diferentes. Por quê? Porque a gente está buscando ser imagem e semelhança de Cristo. Isso nós temos que buscar em nossas vidas, a imagem e semelhança de Cristo. Terceiro e último tópico para a gente terminar:
A sublimidade do propósito divino na predestinação. Predestinação e salvação. Então, ser bem rápido aqui. Deus, soberano Deus, não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Então, toda vez que a palavra predestinação está escrita, nenhuma dela é para condenação. Todas as vezes que predestinação é citada no texto bíblico, ela está falando sobre salvação. Então, predestinação, ela é um termo designado, como nós falamos no início, que tem tudo a ver com o plano da salvação, tem a ver com soteriologia, o estudo da salvação. Então, todos que estão em Cristo, foram eleitos em Cristo, estão predestinados à salvação. Então, isso aqui que a Bíblia nos ensina, isso que a Bíblia fala. Predestinação e amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade do propósito eterno em prover a salvação, o amor de Deus. Ele nos amou primeiro. Se a gente for ver, nós amamos a Deus. Nós, quando conhecemos, nós buscamos amar, nós buscamos esse amor a Cristo. E temos que amar a Cristo. Só que Deus nos amou não porque nós buscamos a Cristo agora, não porque nós agora somos servos de Deus. Não, Deus nos amou antes, quando éramos pecadores, quando éramos inimigos. O ímpio que está brigando contra Deus, o ímpio que está fazendo tudo aquilo que é contrário a Deus, Deus já o ama. Nós, quando estávamos perdidos, quando éramos pecadores, Deus já nos amava. Então, predestinação tem tudo a ver com o amor de Deus. Ainda que a pessoa seja pecadora, Deus o ama e quer que ele tenha um destino em Cristo Jesus. Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos. E isso nós temos que ler para encerrar João 12:32, que é tremendo. João capítulo 12, versículo 32. Jesus falando: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então Jesus não coage ninguém é coagido a servir a Deus. Nós somos atraídos, até o ímpio pecador que está lutando contra Deus, ele é atraído pela cruz de Cristo. Quando que ele é atraído? Quando ele ouve a pregação do plano da salvação, quando ele ouve a pregação de Jesus Cristo, que é o que vai gerar nele arrependimento e fé. O que gera arrependimento e fé é a pregação de Cristo, é a pregação do plano da salvação. Tem se arrepende ou tem fé sem ouvir Jesus Cristo, sem ouvir a mensagem de Cristo. Então, essa atração, eu lembro da ministração de um missionário argentino que estava indo para a Itália e estava passando em Brasília. Uma família de argentinos que era da L2 Sul, lá da Pastor Sóstenes, em Brasília. E eles foram lá na igreja que a gente era, e ele falando sobre essa força de atração. Existe a força centrífuga, não é isso? Que é aquela que expande tudo, aquela que foi da máquina de lavar. A máquina de lavar pega a roupa e joga para as laterais para ali lavar, não é isso? E existe a força centrípeta, que é a força de Cristo, é a força do furacão, por exemplo, atrai tudo para ele. O nosso Jesus exerce essa força em nossas vidas.
Ele nos atrai com a força centrípeta. Cada um de nós fomos atraídos por essa força. Não somos coagidos, somos atraídos. Por quê? Pelo grande amor que Ele teve em nossas vidas. A mesma coisa nós devemos fazer: pregar para o ímpio. Essa deve ser a nossa missão. Não ficar em discussões teológicas, mas sair das quatro paredes e pregar. Aproveita agora com a internet, esse acesso, as pessoas estão mais ligadas na internet. Aproveita para pregar Jesus Cristo. Aproveita para pregar o plano da salvação, que Ele, o Espírito Santo, o plano é tão tremendo que o plano fala desse grande amor de Deus, desse grande amor de Cristo, e tem o Espírito Santo que vai lá na pessoa, no ímpio, no pecador, e vai convencê-lo, e aí vai atrair, não vai obrigar. O Espírito Santo vai falar, como falou na minha vida. Eu me lembro até hoje quando eu me converti. O Espírito Santo falou no meu ouvido, eu, quando ouvi, estava lá na frente. Assim vai fazer. E nós podemos ser usados como instrumentos. Como? Falando o plano da salvação. Só o que vai gerar arrependimento e fé é o plano da salvação, que pode ser pregado por quem? Só por nós, só pela igreja. Só que quem vai lá convencer é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai lá falar desse grande amor que Deus teve pela vida daquele perdido, daquele pecador, e então ele é atraído, não pela nossa inteligência, pela nossa capacidade, mas ele é atraído pela força de Cristo, pela força de Deus, pela força do Espírito Santo. Ele é atraído como nós fomos atraídos em Jesus Cristo. Amém? Glória a Jesus. Deus predestinou como os eleitos, isto é, aqueles que estão sendo salvos em Cristo. O autor colocou, igual o pastor Cláudio deu o estudo. Estão sendo salvos. Nós estamos sendo salvos. Estamos buscando essa santificação. Deveriam ser, em primeiro lugar, conforme a semelhança de seu Filho. Em seguida, ser chamado, justificado, glorificados, santos e irrepreensíveis, adotados como seus filhos e redimidos. Para quê? Para que isso tudo? Para louvor de sua glória, aqueles que receberiam o Espírito Santo, destinatários de uma herança, e serem criados para realizar as boas obras. Realizar as boas obras, pregar o Evangelho de Cristo, amar ao próximo. Isso são as boas obras que nós fomos predestinados a fazer. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência. Em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade e receber a filiação divina e desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então nós fomos eleitos em Cristo e predestinados a desfrutar as bênçãos de Deus que foram estipuladas por Ele. Imagina a bênção estipulada por Deus. Imagina Deus preparando uma bênção para mim e para você. Imagina que bênção é essa. Eu tenho certeza que eu vou receber e você vai receber enquanto estivermos em Cristo Jesus. Essa grande oportunidade em nome de Jesus.